Graças a Deus. Tome seu assento, fica à vontade. Você está na casa do Pai, amém? E se é a casa do Pai, nós somos filho, amém? Quem é filho diz amém. Glórias a Deus. Que alegria. Que privilégio, mais uma vez, ter essa oportunidade de trazer uma mensagem para a Igreja de Cristo. Ao amado seja toda a honra, seja toda a glória a Ele. Quem está aqui por causa dele diz amém. Eu também estou por causa dele. Eu estou por causa dele. Toda a honra, toda a glória seja dada a nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que até aqui Ele tem nos guardado, até aqui Ele tem sido fiel. É Ele que tem dado força, é Ele que tem sustentado em meio a diversas circunstâncias. Mas nós vemos um Deus zeloso, um Deus Pai, um Deus que cuida dos filhos, um Deus que em todo tempo Ele manifesta o teu cuidado, manifesta a tua glória, e é gostoso e é prazeroso estar na presença dEle. Este ambiente aonde nós nos encontramos é um ambiente bom de falar com Ele e de ouvir a voz dEle. Que nessa noite você possa abrir seu coração para receber algo de Deus, amém? Eu quero aqui já deixar aqui alguns avisos. Uma oração pela vida da criança Estela, nasceu dia 25/5, se encontra internada, é neta da Cora, amém? Que nas nossas orações nós possamos lembrar dela. Estela, Deus sabe os motivos e Ele vai cuidar, amém? E eu creio em oração, porque sou fruto de oração. Outro recado, o Ministério Infantil vai estar vendendo algodão doce, amém? Após o culto. Não foi estipulado o valor aqui, mas se eu não me engano, acho que é R$3, né? É isto? É isto? Promoção? 1 é 3, 2 é 5 e 4 é 10. Amém? Deus é bom, né? Até tem promoção, né? Até no algodão doce, amém? Quem trouxe Bíblia diz amém. Amém. Evangelho segundo nos escreveu Lucas. É um texto bem conhecido. É um texto que você passa por ele. E a maneira com que o escritor descreveu aqui o livro de Lucas, ele traz a mim e a você um entendimento. E aonde Jesus Cristo, Ele vem transmitindo para mim e para você mensagens através de parábolas. E para entender parábolas, nós precisamos ser espiritualmente fiel a Deus para compreender o que Deus quer falar para a igreja através de parábolas. Ele vem com a palavra da dracma perdida, da ovelha perdida, e ele finaliza essas parábolas, esses sermões, trazendo para mim e para você, no Evangelho de Lucas, capítulo número 15, a epígrafe da mensagem, no subtítulo da mensagem, ele está escrito a parábola do filho pródigo. Fale comigo, filho pródigo. E eu preciso entender o que esse jovem
Mas quando se trata de parábolas, o interessante da parábola é que ela serve tanto para mim, como para você, como para toda a igreja. Quando se fala do jovem, engloba-se aqui toda uma cadeia de servos e servas do Senhor. Então há necessidade em nós, tanto homens como mulheres, jovens, adultos, a absorver tudo que Deus quer nos dizer através desta parábola do filho pródigo. Até aqui, quem entendeu diz amém. E para começar a mensagem, eu preciso entender o que é pródigo. É um homem ou alguém que gasta tudo, alguém que gasta muito. É alguém que ele é esbanjador, dissipa todo tipo de bens. É um pródigo que não se preocupa muitas das vezes com o que vai acontecer amanhã. E no decorrer dessa mensagem você vai ver que este jovem, ele vai pedir algo, e ele tem direito nesse algo, que é uma herança. E a Bíblia não se preocupa em dar nome a ele, somente chama ele de filho pródigo. Não foi a preocupação em dar nome a ele, porque quando se fala em pródigo, nós entendemos que essa mensagem é para mim e para você, e eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu vou pedir a Deus. E esta pessoa, esse homem, ele vai trazer uma marca de um homem, de um jovem que se afasta do convívio do pai. Ele vai trazer essa marca. E esse afastar do pai vai trazer na vida deste homem, na vida desta pessoa, na vida de um ser humano, que quando nós se afastamos do pai, nós vamos colher consequências muitas das vezes desagradáveis e muitas das vezes desastrosas nas nossas vidas, quando nós nos afastamos dele. A Bíblia começa dizendo, no capítulo de número 15 de Lucas, e versículo de número 11: um certo homem tinha 2 filhos. O interessante dessa passagem que vai tratar de 2 situações. A Bíblia conta, ela vai me dizer a história que este pai amoroso, ele vai ter 2 situações dentro de casa. Caminhos diferentes. Lá em casa eu tenho 4 filhos, agora 3, porque um agora não mora mais comigo, mas ainda eu tenho 3 morando junto comigo. Eu louvo a Deus que daqui logo pouco tempo, amém, a casa vai ficando um pouco mais vazia, penso eu, né? Penso eu. Mas que Deus aí venha com o seu infinito amor aí e derrama aí uma chuva de bênção sobre a vida dos meus, amém? E abra os olhos da varoa, e em nome de Jesus seja uma bênção para a honra e glória do Senhor, amém? Louvado seja Deus. E esses 2 filhos, juntamente com este pai, que se fosse para mim dar um subtítulo à mensagem, eu daria o pai amoroso, porque o personagem central dessa minha história, que eu quero pregar sobre ela hoje, o personagem central é o pai, o filho. Ele vai passar por problemas, vai passar por devaneios,
ele vai querer algo que ele poderia ter, e é necessário que ele tivesse, que era a herança. Mas uma herança precipitada vai trazer problema na vida dele. E o versículo de número 12 vai contar que, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. A história começa de um homem chamado pedindo: dá-me. Esse jovem vai pedir ao pai: dá-me. E eu já quero abrir um parênteses nessa noite, de nós se chegarmos diante do pai e só queremos algo em troca: dá-me. Que nós possamos em 2022 trocar esse verbo, o verbo dar-me, ao invés de pedirmos, que nós possamos trocar esse verbo por palavras como usa-me, por palavras como transforma-me, por palavras como eis-me aqui. Porque muitas das vezes nós só chegamos diante de Deus e pedimos, e pedimos, e pedimos. Não que seja errado pedir, mas nós vivemos um tempo hoje de agradecimento a Deus. Eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Agora, decisões precipitadas, nós precisamos tomar muito cuidado. Nunca tome, preste bem atenção, nunca tome decisão precipitada. E quanto de nós estamos tomando certo tipo de decisões totalmente precipitadas, não consultamos mais a Deus, vamos fazendo a coisa de qualquer maneira e colhemos frutos dessas decisões. Esse tipo de decisões nos fazem errar em nossas escolhas. Decisões precipitadas, elas fazem errar em nossas escolhas, em algo que queríamos ter acertado. Conclusões precipitadas, decisões equivocadas. Fale comigo: conclusões precipitadas. Conclusões precipitadas, decisões equivocadas. Amém? Este jovem, ele vai ter uma atitude totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Um desequilíbrio entra na vida dele. E ele vai tomar uma decisão aonde o pai, entenda bem, acata a decisão dele. Porque com Deus é assim. Ele vai dando corda, até onde você consegue ir. Porque muitas das vezes nós queremos fazer algo de nós mesmos. E eu fico imaginando Deus do céu só olhando. Vamos ver até onde isso vai dar. Quando ele olha do céu, vê um homem chamado Jó. Ele fala assim: está vendo meu servo Jó? Fiel. Ele é temente. Os mesmos olhos do Senhor que estavam sobre Jó está sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Agora nós precisamos tomar cuidado das nossas decisões. Este rapaz, ele vai tomar decisões. O filho pródigo, ele sai
no momento errado. E quantos estão saindo da presença do Pai no momento errado? Esse jovem, saindo da presença do Pai no momento errado, ele também faz a escolha errada. Quantos estão escolhendo e fazendo escolha errada, saindo da presença do Pai? E ele também sai da presença do Pai com as convicções erradas. Ou seja, ele sai da presença do Pai tudo errado. Decisões. Ele vai querer criar atalhos. Ele vai querer antecipar na vida dele algo que ainda não era o tempo. E é necessário que eu e você esperemos o tempo do Senhor nas nossas vidas. Mas nessa noite você tem todo o direito de questionar, dizendo: mas a minha bênção até hoje não chegou. Mas entenda bem, sabe por que ainda não chegou? Porque Deus ainda está gerando algo para a sua vida. Ainda está gerando. Deus está gerando, irmão. Deus está gerando, minha irmã. Se não chegou ainda, que você nessa noite possa ter maturidade de esperar um pouco mais, de aguardar um tempo mais, porque é de Deus, é gerado para mim, para você, nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Mas muitas das vezes nós queremos as coisas tudo do dia para a noite. E com Deus não é assim. Mas Ele vai permitir algo em nossas vidas, para que eu e você venhamos a compreender que nós precisamos e temos que ser totalmente dependentes dEle. Porque enquanto você ficar dependendo de homens, você vai se frustrar com eles. Porque Ele é ser humano igual eu e você. Tem falhas e comete falhas como eu e você. Agora Deus nunca falha. Não pense que Deus tem um plano B. Não pense assim. Porque o plano dele é infalível. Nós temos um decreto sobre nossas vidas e ponto. Somos nós que saímos e nos ausentamos debaixo das mãos de Deus. Somos nós que saímos. Mas as mãos de Deus continuam no mesmo lugar. É eu e você que saímos. E esse jovem, ele vai sair da presença do Pai. E como eu disse, a história começa, ele dá-me. Dá-me. Porque todas as vezes que pedimos ao Pai, todas as vezes que pedimos ao Pai, algo como: me dá, nós corremos um sério risco de se tornarmos filhos pródigos, que vamos abandonar a Deus. Como eu disse no começo da mensagem, que nós não venhamos a reduzir o nosso pedido diante de Deus, somente como me dá, mas que nós possamos em 2022 tirar tempo em agradecimento a Deus. Não reduza, meu irmão, não seja limitado, minha irmã, chegar diante de Deus e só pedir. 2022 eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu sei o que Deus está fazendo na minha vida em 2022. É tempo de agradecimento. É tempo de louvar a Ele. Não por causa daquilo que Ele pode me dar, porque eu sei o que Ele pode me dar. Porque eu conheço Deus a quem eu sirvo. Mas eu sirvo a Ele por aquilo que Ele é, e Ele é bom.
e Ele é bom. O versículo de número 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, poucos dias depois, nós entendemos que esse filho, quando ele pede a herança, ele não sai de imediato da casa do pai. Esse filho não saiu de repente. Por um tempo, ele ainda ficou na casa do pai. Tem pessoas que de imediato não saem da casa do pai. Ainda fica um tempo. Tem pessoas assim, que logo de imediato não quer sair da casa do pai. Mas ela começa a usar algo desse tipo: vou sair da igreja, vou sair da casa do pai, esse é meu último culto, não vem mais na igreja, esperando que alguém venha e massageie o ego desta pessoa. Porque muitas pessoas querem que o ego seja massageado. Olha, não sai não. Não faça isso. Tem pessoas assim, irmãos, que o prazer dele, o prazer dela, é falar que vai sair de um ambiente espiritual, para que você venha massageie o ego dela. E esse jovem não saiu de repente. Ele ficou por um certo tempo na casa do pai. Glória a Deus. Tem pessoas que querem ser notadas por outras pessoas, mas no coração, já saiu da casa do pai há muito tempo. Há muito tempo. O coração já está longe do amor do pai. Porque quando uma pessoa fala, vou sair, mas não sai, no coração já saiu. Já tomou uma decisão. Então há necessidade em nós de compreendermos esse tipo de situações. Ele pede a herança, o pai reparte a herança. Você vai ver duas situações. O filho mais velho fica em casa. Eu imagino que ele vá engordar um novilho. Amém? Um vai sair de casa e o outro fica dentro de casa. Só que o interessante da mensagem é que o mais novo, ajuntando tudo. O mais novo, ajuntando tudo. O que é tudo, igreja? Ele ajuntou tudo. Tudo o quê? Religião sem relacionamento com o pai dura pouco. Religião sem relacionamento com o pai dura pouco. Este homem, esse jovem, ele vai juntar tudo e vai sair da presença do pai. Só que esse tudo, sem Deus, igreja, é nada. Quem está me entendendo diz amém. Ele vai juntar tudo. Ele vai deixar o pai para trás. Ele vai juntar tudo. O pai está ficando para trás. Então o tudo sem Deus é nada.
Se eu estou saindo da casa do Pai e estou deixando o Pai para trás, tudo para mim não tem valor nenhum. Como que eu vou andar sem ter a presença do Pai? Como que eu vou chegar em algum lugar se eu já deixei o mais importante na minha vida, que é a presença do Pai? Então ele vai sair da casa, Pai ficando para trás, levando tudo o que, igreja? Eu me imagino aquele jovem fazendo uma trouxa, colocando tudo que é entulho, tudo que é lixo dentro dele, pegando uma herança e saindo da presença do Pai. E o versículo de número 13, ele vai ainda continuar e vai dizer que ele partiu para uma terra longínqua. Ele vai para longe. Normalmente, quando uma pessoa sai da presença do Pai, ela diz: eu vou só ali e já volto. Eu vou dar uma desviadinha e já volto. Toma cuidado, meu irmão. A Bíblia diz que esse homem, que esse jovem, que esse rapaz, que essa pessoa, ela foi para uma terra longínqua, longe da presença do Pai. E quando a pessoa mal se dá conta, ela já está muito longe da presença do Pai. É fácil para voltar, sim ou não? Muito difícil. Faz um teste. Eu vou te fazer uma pergunta e você não responda para mim, responda para você. Responda para você. É mais fácil evangelizar o ímpio ou um desviado? Ele vai para uma terra longínqua. Ele vai ficar longe do Pai. Ele vai dizer que vai só ali e volta. Difícil, igreja. Infelizmente tem pessoas que têm um pensamento assim: se eu voltar para o mundo agora, sou capaz de fazer coisas ainda mais piores. Tem pessoas que pensam assim: se eu voltar para o mundo agora, eu tenho mais medo. Eu preciso falar. Eu tenho mais medo de mim agora do que quando eu estava no mundo. Crente com esse tipo de pensamento, tome cuidado. Eu tenho mais medo de mim agora do que quando eu estava no mundo. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. Sangue de Jesus tem poder. Amém? Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. Automaticamente é assim. Quando você tem muitos amigos, né? Quando a tua vida financeira, no caso dele, tinha muitos amigos. Só que aonde ele chegou, ele foi o lugar aonde ele estava. Ali ele começou a passar necessidade. Teve fome naquele lugar. Ele começa a padecer. Um lugar que para ele era bênção, acabou sendo um lugar de escassez. Por isso nunca diga que o lugar onde você mora é ruim. Para mim o melhor lugar que existe é Luzimangues. Abençoe o lugar onde você mora.
Para mim, o melhor lugar é Luz e Mangues, é o estado do Tocantins, porque Deus me trouxe para cá, e eu aprendi a abençoar o lugar onde eu moro. Por isso que o lugar onde eu moro é uma bênção, o bairro onde eu moro é uma bênção, os meus vizinhos vão se tornar uma bênção. Nós precisamos ter esse tipo de entendimento. É errado quando uma pessoa amaldiçoa o lugar onde mora. Ainda não entendeu o que é evangelho. Ainda não entendeu o que é abençoar um lugar. Melhor lugar para se estar é na casa do Pai. Filho de Abraão só é filho de Abraão dentro da casa de Abraão. Quem me entendeu diz amém. Acabou o dinheiro, acabou tudo. Versículo de número 15. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Muitas das vezes, procuramos o Pai em lugar que Ele não está. Este rapaz, ele vai procurar alguém, ajuda. E ele chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Quantos de nós estamos procurando o Pai, estamos procurando Deus, aonde Ele não está? O melhor ambiente para se estar é na presença de Deus. Eu me converti em 2005. Louvado seja Deus que permaneço firme na presença de Deus. E eu gosto do ambiente onde eu estou. Eu gosto dos louvores. Eu gosto de estar em ambiente onde se fala da presença de Deus. Quando a equipe de louvor está cantando, eu gosto desse ambiente. Por mais que muitas das vezes o som fique alto, fique baixo, mas o ambiente para se estar é este ambiente. Eu não posso adentrar num lugar como esse e ficar questionando, não gosto de hino tal, não gosto de louvor tal. Nós precisamos amar o ambiente onde nós estamos, procurar Deus aonde Ele está. Esse jovem, o dinheiro na vida dele era para ser bênção, sim ou não? Mas ele vai para uma cidade e ali padece necessidades. A fome chega naquele lugar. Ele vai começar a passar por problemas. Ele agora, como um filho de fazendeiro, ele vai trabalhar agora em uma profissão. Não sei se posso chamar de profissão. Ele vai ficar ali junto com porcos. E ele vai cuidar daqueles animais. O versículo de número 16. E desejava encher o seu estômago. Tem uma versão que fala ali. Se encontrar, coloca essa versão para mim. Ali. Naquele ambiente. Ele desejava comer a comida que era dada para os porcos.
um desejo antinatural. Porque o natural é você sentir desejo, arroz, feijão, frutas. É um desejo natural. Eu não posso olhar a ração do meu cachorro e ser atraído por aquela ração. É um desejo antinatural. Mas ali, naquele ambiente, aonde ele estava, gera dentro do coração dele um desejo antinatural de querer se alimentar com a comida de porco. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ali, eu sei de onde Deus me tirou. Foi dali. Eu sei de onde Deus me resgatou. Foi daquele lugar. Aonde eu, muitas das vezes, tinha desejos antinaturais. Pela droga, pela bebida, pela prostituição. Mas Deus, em 2005, me arrancou dali. E você sabe de onde Deus te arrancou. Deus te arrancou dali e te trouxe para cá. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Quando ele estava na casa do Pai, ele desejava comer esse tipo de comida, sim ou não? Na casa do Pai. Na presença do Pai, ele sentia desejo antinatural de se alimentar com comida de porco, sim ou não? Na casa do Pai, ele tinha privilégio, sim ou não? E longe da casa do Pai, desejos antinatural. Questione, igreja, o desejo que você tem tido, que não corresponde à sua natureza como filho de Deus. Questione dentro de você os desejos que você tem tido antinatural, que não corresponde à sua natureza como filho de Deus. Pornografia, desejo antinatural. Mentira, antinatural. Passar os outros para trás, desejos antinatural. Não corresponde ao amor de pai com filho. Desejo antinatural. Questione. Faça uma autoanálise de você mesmo. E esse tipo de desejo antinatural arranque da sua vida. Vai ser fácil? De maneira nenhuma. Mas que é preciso, sim é preciso. Amém? Esse jovem, ele desejou no seu coração se alimentar com um alimento que era dado para porco. Versículo de número 17. E caindo em si, a melhor queda que um ser humano pode sofrer é caindo em si. A melhor queda que tem
É quando você olha para você mesmo, cai a ficha, e você faz um processo chamado conversão, retroceder, fazer caminhos de volta. Era o que esse jovem fez. Caindo em si. É a melhor queda que um homem precisa ter. Caindo em si e voltar para os braços do Pai. Amém? Caindo em si, ele voltou para os braços do Pai. Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo, padecendo, passando por dificuldades, passando por necessidades, estou passando fome. Na casa do pai ele tinha privilégios de filho. Na casa do pai você é tido como príncipe e princesa, porque Deus te arrancou do lixo e colocou você no luxo. Olhe quem você era, e olhe no que Deus está transformando você. Tem algumas fotos minhas em casa, que de vez em quando a gente está arrumando, aí eu pego o álbum de fotografias, misericórdia, cigarro na mão, copo de cerveja na outra mão, misericórdia, irmãos. E por que o Senhor não joga fora? Não jogo. Todos nós precisamos ter um espinho na carne, porque senão a soberba toma conta de nós. Lembra de Paulo? Somente a minha graça te basta, Paulo. Mas ele tinha um espinho na carne dele. E todos nós precisamos de um espinho na carne, para lembrarmos da onde Deus tirou eu e você, para não se tornarmos pessoas soberbas, achando que eu posso todas as coisas, achando que nós podemos todas as coisas. Lembra do Nabucodonosor? Fez uma estátua. Eu imagino ele batendo no peito, né? Posso tudo. Pode nada, irmão. Olha o que aconteceu na vida de Nabucodonosor. Exaltou a ele mesmo. Achou que tudo que ele tinha conquistado era mérito dele. Coisa nenhuma. Glória a Deus. Versículo de número 18. Levantar-me-ei. Atitude de crente quando cai. Cair é do homem, né? O desviado gosta muito de ouvir, de falar isso. Cair é do homem, né? Mas levantar é de Deus. Outro versículo muito conhecido, para quem sai da presença do Pai. Tem tempo, né, para todas as coisas. Decorou ali, Eclesiastes. Vamos para o culto hoje? Não, hoje não. Há tempo para tudo, né? Quem já ouviu isso, né? Vamos para a igreja hoje? Não, hoje não. Há tempo para tudo. Irmão, há tempo para tudo. Mas nós estamos vivendo a última hora. Vai ser quando? Vai ser quando, pastor? Não sei. Vai ser quando, irmão Éder? Não sei. Só sei que nós estamos debaixo de uma promessa. E que o noivo vai vir buscar a noiva dele. Para muitos ele já veio. Mas nós estamos guardando a volta dele.
Vai chegar um dia que a trombeta vai soar. Vai chegar um dia que aquele que subiu, ele vai voltar, vai buscar a igreja dele, e que nós possamos levantar-me, coisa de crente, caiu, levanta, caiu, se levanta, nem que seja arrastando, venha para a igreja, nem que seja se arrastando, tire um tempo de leitura da Bíblia, nem que seja se arrastando, tire um tempo em oração, nem que seja se arrastando, tire um tempo para jejuar, tire um tempo, consagre a sua vida a Deus, se fortaleça para o dia mau, porque eu e você não estamos isentos do dia mau. O dia mau tanto chega na vida do crente, como ele chega na vida do descrente. E como eu disse, o problema não é o dia mau, é o seu comportamento nesse dia, de como é que você vai se comportar nesse dia. É aí que está o segredo. Levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai, ir aonde o Pai está. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e dizer-lhe-ei: Pai. Lembra no começo? Qual foi a conversa dele com o Pai? Pai, me dá. Pai, me dá. O Pai permitiu, sim ou não? O Pai permitiu a decisão dele. O Pai vai permitir a sua decisão. Até onde você consegue ir? Ele fez uma trouxa e colocou tudo e saiu fora. Saiu da presença do Pai. Quem saiu não foram as mãos guardando o filho o tempo todo, foi o filho que se ausentou e saiu debaixo das mãos de Deus. No começo, Pai, dá-me, e o Pai deu, permitiu, saiu, levou tudo. Tudo sem Deus é nada. E qual é a palavra dele agora? Pai, pequei. Pequei. Pequei contra o céu. Pequei perante ti. 19. Versículo 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção do Pai. Na direção do Pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai, aleluia, o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. É só o Pai que nos recebe assim, com toda a nossa imundícia. Será que esse jovem estava com cheirinho de porco, sim ou não? Será que deu tempo dele lavar as mãos, sim ou não? Será que deu tempo dele trocar as vestes, sim ou não? O Pai não olha a nossa imundícia. 2005, quando eu fui para a igreja, eu passei no boteco, tomei uma dose de pinga, fui para a igreja fedendo cachaça. Naquele dia, foi feito um convite para mim, eu rejeitei o meu Jesus. Passou mais um domingo,
Passei naquele boteco de novo, tomei um gole de pinga, fui para a igreja. Naquele dia, foi a última dose de pinga que eu coloquei na minha vida. Nunca mais. Nunca mais. O pai abraçou aquele filho. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei da minha vida, como é que era. Um maconheiro, um beberrão. Eu estava perdendo a minha família. Minha esposa já estava em Goianápolis. E eu estava no interior de São Paulo. Eu estava perdendo a minha família. Até que em 2005 eu tomei uma decisão. Eu rejeitei o meu Jesus na primeira semana. Na outra semana, trouxe Jesus para a minha vida. Até hoje estou firme na presença dele. Até hoje. De 2005 para cá, do dia 13 de março para cá, já se fazem 17 anos que eu estou na presença dele. E ele me abraçou com toda a imundícia que eu tinha. E me chamou de filho. E me chamou de filho. É isso que nós precisamos entender. Que nós temos um pai. Este filho volta para casa. Logo de imediato, o pai diz: traga roupas novas para ele. Vamos ler? Amém? Caiu? Versículo 22. Entretanto o pai ordenou. Vamos lá. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa. Deus tem pressa de te abençoar. Deus tem pressa de trocar as suas vestes. Deus tem pressa de ver você limpo. Deus tem pressa de ver você bem. Deus tem pressa, Deus está com saudade de você. Trazei-me depressa a melhor roupa e vista nele. Põe no dedo dele o anel. Põe nos pés dele sandália. Atributo de filho. O anel, sinal de autoridade. Sandálias, sinal de que ele não era mais escravo. Mudança de roupas, vestes limpas. Nós precisamos entender o cuidado e o zelo que Deus tem com cada um de nós. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e nos alegremos, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado de novo. E começaram a se alegrar. Versículo de número 25. Aí tem o mais velho, né? Que ficou na casa. E seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música, as danças, e chamando um dos servos perguntou: o que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Versículo de número 28, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo agora,
Porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste agora para ele o bezerro cevado ou o novilho gordo. Ele ficou indignado com aquele tipo de situação. Ele não aceitou de maneira nenhuma. Duas situações de filhos, duas situações que nós temos hoje dentro da igreja. Um está perdido aqui dentro e o outro está perdido lá fora. Quantos estão se perdendo dentro da igreja? Não falta o culto. Venho quarta-feira, venho no culto dos jovens, venho na escola bíblica dominical, venho no culto à noite, estou em todo quanto é tipo de culto, mas está perdido dentro da casa do Pai. Não se achou ainda, não tem identidade ainda, e está perdido aqui dentro. É levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer vento de doutrina. Eu disse algo muito sério nessa noite: religião sem relacionamento com o Pai dura pouco. Religião sem relacionamento com o Pai dura pouco. Muitos estão perdidos aqui dentro, não tem identidade, é levado por qualquer ventinho. Qualquer ventinho faz você sair da presença de Deus, qualquer ventinho distancia você de Deus. Perdido aqui dentro, não consegue se fortalecer, passa ano, entra ano, sai ano, da mesma maneira, perdido aqui dentro. Era o filho mais velho, perdido. Versículo de número 31. E ele disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas também são tuas. Amém? Vou usar a frase do pastor Isaías: era hora de quebrar cadeira, né? Jogar cadeira, pois comprava tudo de novo. Filho, tudo que é meu é teu. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço é teu. Mas você nunca quis, você nunca quer. É o que está perdido aqui dentro. Se você soubesse o que Deus tem planejado para a sua vida, você deixaria essas picuinhas para trás e fazia um autoexame de você. Lembra quando eu disse: questione o seu desejo natural, antinatural. Questione, faça uma análise, compensa. Trocar bênção a troco de um prato de lentilha, compensa, irmão. É tempo de voltar para a casa do Pai. Amém? Finalizando o versículo número 31. Ele disse: filho, tudo estava sempre contigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Fique de pé. Que nós possamos nessa noite se achar e voltar para o convívio do Pai. Nós vivemos hoje tempo muito difícil, que a ausência do Pai, se estiver acontecendo em nossas vidas, não porque Deus é ruim, porque Deus é bom, porque quem que se afasta de Deus é eu e você. Nós precisamos correr para os braços do Pai, como aquele jovem fez. Levantar-me-ei
E ele se levantou e foi ao encontro do Pai. Não jogue culpa das suas decepções em outras pessoas. Porque quando aquele jovem entendeu, ele disse: Pai, eu pequei. Eu pequei. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para mim te dizer que você tem um Pai e que Ele é amoroso, que Ele é zeloso. E o abraço que Ele vai te dar nessa noite é um abraço de pai para filho. E você precisa entender nessa noite. Amém?